Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma grande entrevista, sempre ouvindo personalidades da nossa cidade, pessoas que ajudaram a construir o rumo de Floripa com os seus relevantes serviços prestados. Muita gente da cidade, nascida aqui na ilha, outros vieram de fora, também construíram a sua trajetória, mas hoje, ouvindo um grande manezinho da ilha, da região continental, de coqueiros, né? Advogado. Hoje é o dia do advogado, inclusive, nessa gravação. E tem uma trajetória bonita no direito público, no direito desportivo, e a gente vai contar um pouco da sua história profissional e também de vida. Alexandre Beck Monguilhote, quem conhece na intimidade, o Beca. Tudo bem? É um prazer imenso te receber aqui no Café e Prosa da TV Câmara para contar a tua história. Que todo mundo tem a sua história. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Vandrei. O prazer é todo meu poder falar contigo. A gente conversa bastante, mas poder falar dessa forma e contar um pouco da história para a tua audiência. Nascido na Carmela, carteirinha da Carmela, e sempre morei aqui em Florianópolis. Eu, quase toda a vida no continente. Sou de Coqueiros, grandes amigos na cidade. E a gente pode ir de alguma maneira, a gente conseguiu construir uma história, né? A cidade era muito menor quando a gente era... A cidade era muito diferente, muito menor quando a gente era mais novo. E ao longo do tempo a gente construiu grandes amizades, ajudou bastante gente, participou de muita coisa interessante, bacana. 52 anos muito bem vividos. Quais são as lembranças da infância? Essa é a melhor parte, né? Eu, inclusive agora almocei com meu filho, e a gente estava ali no restaurante e você vê, né? O tempo que fica parado ali na porta, quantos amigos passam, quantas histórias a gente lembra e conversa em como é que está e o que está fazendo. Então, a minha infância, as melhores memórias dali de Coqueiro são que na rua tinha turma, né? A gente saía para jogar bola, jogava no meio da rua, sabe? De botar o golzinho com as travezinhas no meio da rua, quando vinha um carro, tu tirava o chinelo, o carro passava, ou jogava taco ali na rua. Então essa na primeira infância ali em Coqueiro é muita coisa. E depois a gente avança um pouquinho e as melhores lembranças são do Clube 12, cara. Acampei muito tempo no clube, muitos amigos a gente fez em Jurerê e passava a temporada, né? Depois de uma certa idade, o pai e a mãe deixavam a gente lá em dezembro, só resgatava a gente em março. Então, passava o verão inteiro no clube. Estudei no instituto, também fiz boas e grandes amizades ali. Então, a minha história toda profundamente ligada ao crescimento da cidade. E isso, infância vivida nos anos 70. Eu sou de 73, né? Ali até o comecinho dos anos 80, Coqueiros. Pô, a gente pegava a bicicleta e saía, né? Vinha pro centro, passava embaixo da ponte, ou ia lá no Shopping Itaguaçu, quando eles inauguraram, depois fizeram uma pistinha de bicicross ali do lado. Agora tem uns prédios comerciais ali, e a gente ia andar de bicicleta. Então, criado no tempo em que a gente sumia de manhã, a mãe só via a gente de noite, todo lanhado, sujo, morto de fome. Chegava em casa, tomava um banho, comia um troço e pau. E os amigos? Nomes? Ah, muita gente, né? Bons tempos. A turma do 12, alguns até já foram para andar de cima, mas muita gente boa ali do 12. A turma do Tula, a gente jogava bola, a turma do Marquinho, do Dãozinho. Sim. O Mocosados. Então, quando a gente não estava jogando bola nos campeonatos do 12, a gente estava se preparando para o carnaval, que vinha logo em seguida, e passava 5, 6 dias em função do carnaval. Muita gente boa. E aí depois, quando você vai crescendo na vida profissional, você vai conhecendo outras pessoas, conhecendo o esporte me oportunizou conhecer pessoas no Brasil inteiro, principalmente a turma do direito, né? Mas amigos pelo Brasil inteiro, Norte, Nordeste, São Paulo, Rio, Espírito Santo, a turma de Goiás ali, a turma dos cowboys também.
E aí, muito forte é Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Essa região sul, a gente... Daqui a pouco a gente vai entrar mais nessa esfera profissional, a tua trajetória, Brasil afora. Mas aquela Floripa, né, que todo mundo se conhecia, né, no clube social, no estádio de futebol, na rua, no colégio, né? Uma coisa que marca a nossa vida, né, Becker? A gente vê muito, né, caminhando pelo centro, como tá diferente. Que a gente vinha de bicicleta, ou saía, pegava o primeiro ônibus que passava, o Ribeironense, que passava em Coqueiros ali, para chegar cedo no instituto e ficar jogando bola até a hora de começar a aula. E eram aquelas quadras de cimento, né? Comia o tênis inteiro. Acabava o tênis, durava uma semana, a mãe ficava doida. E Floripa era muito diferente. Não é que simplesmente era melhor. Não, as nossas memórias, nossas melhores memórias estão lá, né? Sim. Mas é evidente que a cidade cresce, que as pessoas vêm de fora. E quem vem pensando hoje para Floripa, pensando na qualidade de vida, vem para trazer a sua família para um lugar mais seguro, né? Vem para poder manter o seu vínculo profissional no grande centro, mas manter a sua família num lugar, numa cidade em que eles possam sair, frequentar e as crianças andarem não só dentro do condomínio, mas pelo bairro. Essa expectativa que a gente sente que também já não é mais a mesma coisa. Tomasse banho de mar em Coqueiros? Muito. A gente saltava, tinha uma pedra ali Eu morava naquele prédio azul. Hoje tem um cowork ali, mas do lado, que foi muito tempo a Irusk, um prédio público de eletrificação rural de Santa Catarina. E depois o Diário Catarinense se muda para lá nos anos 80, começo dos anos 80. Itaguaçu ali, né? Itaguaçu. E naquela prainha, a gente jogava vôlei de praia, a gente nadava, pescava. Pô, chegava ali, estava cheio de bateira encostada no lado do muro de pedra, tu botava dentro d'água e saía remando, voltava, devolvia a bateira para o mesmo lugar. Passava a tarde nas férias, né? Pescando, ou então nadando. As pedras lá, a Ilha dos Piratas, ia lá e mergulhava numa pedra com 4, 5 metros de altura. Hoje, meu filho foi fazer isso, a mãe dele morre. Saía cedo, passava o dia inteiro fora, ou inventando que estava pescando, ou ia para outra praia, que conheceu o pessoal da redondeza, aí tu acaba fazendo as outras amizades. Então, nadei muito em Coqueiros, me cortei muito naquelas pedras, naquelas ostras lá. Nunca morri, cara. Nunca peguei nada mais grave ali, não. E no colégio, hein? As lembranças? Porra. Muita bagunça, né? Era. Eu estudei no instituto num período em que a diretora do colégio de aplicação era a Dona Isabel. A Dona Isabel era muito amiga da minha mãe. E eu sempre fui um cara... Não é que eu era tímido, eu usava óculos já naquela época. E aí tinha muito bullying, né? Muita brincadeira. Mas a Dona Isabel, ela fazia questão de contar para minha mãe todo dia as artes que eu aprontava. Era caixão. Ou não fazia os deveres, ou tinha incomodado uma professora. Era mato, assim. Tomar esporro da diretora e depois da mãe, que, como a mãe trabalhava na educação, ela conhecia a turma toda do colégio. A coisa mais comum era tomar o esporro no colégio, depois tomar o esporro com a mãe, ficar estudando com ela ali no pré de educação. E às vezes descia, voltava para o instituto para jogar bola com o pessoal da tarde. O negócio era jogar bola. Futsal. Uma grande referência da educação, né? O Instituto Estadual da Educação. Ah, bons tempos. Porra, muita coisa boa a gente fez ali. Chegava logo depois das férias de julho, a gente começava a ensaiar para o desfile de 7 de setembro. Sim. E ficava marchando lá embaixo, descia, dá-lhe marchar. E toca a bandinha, a fanfarra do Instituto tocando e dá-lhe marchar. Na sala de educação física, até 7 de setembro, a gente ficava ensaiando o desfile. E muito professor bom que eu tive ali. Badecão, dava aula de vôlei, o Edio, aula de vôlei. Marlin no basquete. O Ovelha no handebol, puta. Só fera. Só fera. E todo mundo acabou tendo grande história também no esporte, né? A FAC, ainda não tinha o Rosendo, era a FAC. Então, quando chovia, que dava muito ruim, às vezes a gente conseguia pular o portão da FAC, levava a bola.
Mais de uma vez pulei em cima de prego enferrujado. Puta, saí dali para tomar antitetânica. Muito tempo. Além do futebol, que esporte praticasse? E depois, com o tempo, a gente vai crescendo. Eu comecei a jogar basquete. Jogava bem, jogava direitinho. Jogava basquete com a Marli ali. Era uma opção, né? Em vez de fazer a aula de educação física, que era um troço mais geral, mais genérico, Sim. ficava jogando o basquetezinho ali. Mesma coisa, na quadra de cimento. Às vezes, no aniversário, tu ganhava um tênis legal, assim, né? Acabava com o tênis inteiro. 10 dias não tinha mais nada. Cada quadra, né? Cada quadra, pô. Cada quadra de cimento. Arrebentava com tudo. É aquela velha quadra de cimento que fez parte da memória afetiva de muita gente, principalmente da gente que é 40 a mais. Hoje em dia é tudo sintética. Hoje em dia, a turma, tudo o que a gente vê. E aí, a gente conversando com o pessoal do esporte, os atletas não tinham apoio, não tinham incentivo, era tudo amor mesmo. Com essa história do Google, que a Alice fez ali, correndo atrás de patrocínio para o Galego jogar tênis, os irmãos Padarati surfando. Naquele tempo não tinha. Teve o Hang Loose aqui em 86, e logo em seguida o Teco vira uma referência mundial, né? Ganhou um monte de competições. E quem enveredava pelo esporte não tinha essa política pública toda, né, envolvida em fazer, em manter. Você já tinha jogos abertos. E aí, na minha infância, eles, quando eu estava ali com uns 14, 15 anos, inventaram joguinhos abertos. E dali começa o Estado a fazer uma série de competições. E naquele momento a gente não tinha nem a percepção disso, né? Mas tinha muita gente que jogava. Meu pai era do basquete, jogava com a turma do basquete. Tinha a turma do capitão, do Jaime Ramos, que jogava basquete no clube também. Então, quem praticava esporte era por amor, né? Sim. A palavra amador vem disso, né? De amar o esporte. Meu avô jogou muito tempo. Meu avô foi tetracampeão no Avaí, o Galego Beck. Sim. Ele foi nos anos 40, foi tetracampeão no Avaí. E também jogou no Figueirense, foi tetracampeão do Figueirense também. Então, tu vê, naquele tempo ainda havia... Não foi só ele, né? Mas alguns jogaram nos dois times e tiveram destaque, né? E depois, mais pra frente, você vê alguns jogadores que saíram. O Dão saiu do Avaí. Ele foi pro Figueirense. Foi pro Figueirense e tal. E aí começa a ficar um troço mais complicado, mais perigoso. Mas naquele tempo a turma ia no campo da Liga para ver o jogo. Era bagunça, né? E aí as famílias Beck e Monguilhote são divididas? A família Beck sempre praticou muito esporte. Eu digo em relação a Avaí e Figueirense. Basicamente todo mundo é Avaí. Tem um tio meu que faleceu agora, faz 2 meses, que era o ovelhinha negra da família, que era torcedor do Figueirense. Eu acho tudo havaiano. Sem nenhuma dúvida. A primarada toda, havaiano. A maioria frequenta o estádio, sim, bastante, né? Mostra a carteirinha aí aqui na câmera. Essa trouxe para mostrar para ti. Essa daqui é carteirinha da Ressacada, aquisição em novembro de 84. Logo depois de... Um ano depois da inauguração. Junto com a inauguração. Então, frequentava muito, né? No campo da Liga menos, mas a Ressacada muito. Mas aí você falou que a família Beck praticava muito esporte. Sim. Além do futebol? Além do futebol. Meu avô tem muito troféu de tênis, meu avô estudou em São Paulo, meu avô era mais um... Puta, hoje tem uma conotação pejorativa, negativa, né? Mas ele era meio um playboy, assim. Os pais dele tinham posses, então ele foi trabalhar depois de mais velho. Enquanto isso, jogou futebol. Jogou futebol no Avaí, no Figueirense, jogou no São Paulo, estudou no Mackenzie, em São Paulo. Então, primeiros jogos abertos, ele estava lá jogando tênis por Florianópolis. Tem até os boletins do primeiro Jogos Abertos, eles faziam escolha da melhor torcida, de quem bebeu mais cerveja. O Galego Beck estava lá. Então... E os Monguilhote também. Outro dia eu recebi uma foto do meu avô gentil, o time aqui da Major Costa, como é que é? O Santa Cruz da Major Costa. Sim. Vera Cruz da Major Costa.
Tava lá o Vô Gentil também, apoiando, cuidando das coisas. O Vô Gentil trabalhou muito tempo na Casan. Sabe ali na Ivo Silveira que tem aquela... Sim, ó, Fucas. É? Do outro lado tem o reservatório ali, a Sim, caixa, sim. né? Sim, Meu avô morava ali, pô. não entendi. O vô morou muito tempo ali, a gente Pô, tem brincava. uma bela vista da ilha, né? Ó, ali sensacional. Uma bela vista da ilha. Né? E esse berço esportivo te levou a migrar, no caso, na época da universidade, para o direito esportivo? Como foi essa história? Eu decidi fazer direito, fui para a universidade, como é que foi isso na tua vida? O direito vem com o meu pai, né? O pai era advogado também. E eu achava muito interessante, assim, gostava muito da forma como ele argumentava as coisas. Mas aí tem a ver com a formação, né? O cara mais teimoso e tal, mais das antigas. E eu gostava muito das coisas, e li algumas coisas dele, né? Do trabalho dele, ou alguma coisa dos livros ali, e achei muito legal. E aí o direito foi um caminho natural, o pai já trabalhava com isso. Aí faço vestibular para direito, tá? Uma turma boa para chutar também na faculdade. Alguns até tu já entrevistasse aqui. E na faculdade também, assim que a gente entra, na Univale, a Univale fazia uma semana de recepção aos calouros e tinha futsal. E nosso time era bom para chuca. Eu virei goleiro do time porque eu era amigo de cara. Kleber, Tonelli, Titerix, Fabinho Cunha. A turma que já tinha jogava os citadinos aqui. E aí, pô, vamos fazer um timinho e tal, vamos jogar. Eu falei, pô, mas eu não sou goleiro, cara. Eu joguei na BB algum tempo antes, mas eu era centralzinho, né? Não, fica no gol, não te preocupa, deixa que o resto a gente faz. Ah, dito e feito. Nosso time era caixão, assim. 15 gols de vantagem era normal. Entendi. E aí passa esse tempo de faculdade, né? O primeiro e segundo semestre, que tem essas coisas, depois a pessoa começa a cuidar mais do estudo e tal. E quando se forma, tu tem que vir ganhar dinheiro, né? A expectativa que a família tem contigo é que tu começa a pagar tuas próprias contas, né? E lá pelas tantas, um amigo fala, pô, tem uma coisa que envolve a nossa profissão, mas a gente também pode trabalhar com futebol. E aí eu começo a trabalhar aqui na Liga com Dequinha, aqui na Liga Ah, com Dequinha, de Florianópolis. Liga Florianopolitana de Futebol. Liga Florianopolitana de Futebol. Na comissão disciplinar. Presidi ali 5 ou 6 anos a comissão disciplinar. E aí a gente vai trabalhando, desenvolvendo. Depois fomos para a Federação de Futebol. Então, o direito esportivo é uma maneira de casar esse interesse pelo esporte com a profissão que a gente escolheu. E aí aqui na tua trajetória que eu anotei, hoje presidente da Federação Aquática de Santa Catarina, da Associação das Federações de Santa Catarina, mas se a gente considerar esses 25 anos no direito esportivo, foi presidente do Conselho Estadual de Esporte, foi presidente do TJD do Sistema Catarinense, foi presidente do TJD da Federação, auditor da Federação e também gerente jurídico do COB, FESPORT, enfim. É porque no final as pessoas acabam não tendo essa percepção e o lance do amador ainda é muito forte em Santa Catarina, né? Sim. Pela nossa história, pelo fato de a gente ter jogos abertos com mais de 60 anos, isso desenvolveu um grande sentimento nos municípios pequenos. E tu estás agora no conselho, tu sabe disso. Vocês vão lá para Pinhalzinho, teve o Leste ano passado. Cara, uma cidade muito pequena, mas é uma cidade toda arrumadinha, bem cuidada, um canteiro bonitinho, a cidade é limpa, tem as suas indústrias ali, que cada uma tem a sua associação de funcionários, então aí tem um ginásio lá onde a turma joga no final de semana. Então, seja nessas menores cidades, como Pinhalzinho, como Pouso Redondo, como tal, nas cidades médias ali, como Rio do Sul, você tem Pomerode, Timbó, ou nas cidades maiores, como Blumenau, como Chapecó, como Joinville, Criciúma, como Lages, você tem muito esporte acontecendo. E chega uma hora que as coisas começam a ficar mais sérias. E aí você acaba precisando de alguém para discutir alguma coisa, se cumpriu o regulamento, se o atleta foi transferido na hora, se aquela suspensão do atleta ali, quanto tempo ele vai ficar fora, você precisa fazer uma defesa no tribunal. Então,
o esporte é feito por muitas pessoas abnegadas, por pessoas que vieram da educação física, ou alguém que virou um secretário municipal de esporte, mas você acaba precisando de um advogado, né? Sim. Você acaba precisando de alguém para fazer um estatuto de uma federação, você acaba precisando de alguém para fazer uma assembleia. Então, basicamente, na vida profissional, o que eu faço é assessorar as outras modalidades, tirando as que eu comando agora. Assessorar, você faz isso. Alteração estatutária, faz uma assembleia, faz uma eleição, às vezes tem uma pancadaria numa eleição, tem uma oposição, você precisa discutir alguma coisa, vai para a justiça discutir alguma coisa. Então, em 70%, 80% dos casos, as coisas são mais pacíficas, mas às vezes precisa da intervenção de alguém da área do direito, de um advogado, para transformar o que os esportistas querem em ações, né? E tudo isso vai gerando relacionamento, né? Aí vem As portas vão se abrindo. vão se abrindo, à medida em que você vai... Você não precisa nem ganhar, às vezes você não ganha, né? A maior parte das vezes você acaba não ganhando. Mas todas as vezes que você tem um bom trabalho, que você cuidou bem de uma coisa, que você fez um trabalho profissional, as pessoas ficam com aquela lembrança e aí acaba. E aí você vai fazer coisa mais comum. O divórcio de alguém, o cara era presidente, divorciou, o cara era diretor, bateu o carro. Então, tudo isso, então, da área você vem da profissão, vai para o esporte e volta para a profissão, porque todo mundo tem na sua vida comum alguma necessidade. Você precisa se defender na ação de alimentos, você precisa de uma assessoria porque comprou um terreno e o cara não entregou a escritura, não fez a transferência, e acaba trabalhando na minha... Ô, Beca, assim, quem te conhece chama de Beca. Como é que surgiu esse apelido, hein? Meu sobrenome é Beck, né? E no instituto, cara, a turma do instituto não era fácil. A turma ali o jogo ali era bruto. E isso daí é um apelido que era para ser altamente pejorativo, né? Porque ele tem um viés feminino, né? Uhum. Então, o Beca era a coisa mais comum, chamar de Rebeca, Pepeca, tudo. As ovelhas são chamadas de Beca. Né? Beca, isso mesmo, eles faziam isso. Então, naquele tempo, os troços me incomodavam profundamente. Puto, ficava, puto, briguei muita vez no colégio por causa disso aí. Mas era diferente, né? Não era as coisas que a gente vê hoje. Então, às vezes tu jogava a bola e o Beca. E vinha um comentário mais brabo, assim, pra... Você ganhava o jogo e saía curtindo, botava a bola embaixo do braço, atravessava esse luz, o canal ali que tinha, agora não tem mais, né? E da bolha? Ia pro terminal urbano ali pegar o ônibus para voltar para casa e a turma ia fazendo aquela bagunça. Então, às vezes dava uma confusão. O apelido vem nessa pegada de ser o que hoje é conhecido como bullying, né? Só que naquele tempo a gente se defendia, né? Se eu chegasse em casa chorando, o pai ainda me cobrava. Não, filho, te vira, negão. Vai lá e bota apelido dos caras também. É verdade. Azucrina na vida deles também. Aí o cara aprendia a se virar, pô. Ô, Beca, ainda voltando para o esporte catarinense, o povo de Santa Catarina é apaixonado pelo esporte. Sem dúvida. Sem dúvida. Até uma avaliação pela força que a gente tem do esporte amador, dos jogos abertos, né? De tudo isso que movimenta nos 200 e tantos municípios que participam aí. A gente tem mais de 220, 230 que tem atividade nas competições da FESPORT. Há algumas pessoas que até identificam que a força do esporte amador, de alguma maneira, ela limita o crescimento do nosso futebol. Por quê? Você vai ver Joinville. Joinville é uma cidade poderosa. É uma cidade industrial com muito dinheiro. Sei lá. Você tem grandes famílias agora com muito dinheiro. Né? Não preciso nem dizer. A gente acompanha a história da VEG. Você tem ali a região de Jaraguá, toda aquele parque têxtil ali, cerâmico, industrial. Então, mas só que as cidades sempre, há muito tempo, elas acabam investindo mais no esporte amador.
E aí você tem o time de futsal, você tem a história das grandes equipes de futsal de Santa Catarina ali, da Malve, da Crona. Você teve em Criciúma também grandes equipes. Então, em algum momento, o esporte catarinense acaba ou tirando recursos, ou tirando apoio, ou dividindo apoio e recursos, né? E o nosso futebol acaba não tendo a monocultura do futebol, que é uma expressão que tá na moda, o pessoal da imprensa tem buscado diversificar também essa cobertura, mas sem dúvida o povo catarinense é muito apaixonado por esporte, pratica muito esporte. E eu afirmo sem nenhuma dúvida, né, sem nenhum medo, que nós temos uma sociedade melhor por causa disso. Porque você, quando é pequeno, eu fiz judô aqui no Clube 12, por exemplo. Aí você aprende a respeitar o seu mestre, você, no seu time de vôlei, você tem o seu professor de vôlei, o seu técnico, né, que às vezes é só um professor, às vezes vira um técnico, está competindo, mas é a terceira pessoa mais importante na vida da criança ali, né? O pai e a mãe e o professor dele de vôlei, de basquete, de futsal, de handebol. Então, você aprende a obedecer regras, você aprende a conviver, você aprende a respeitar, a entender os seus limites, né? Porque às vezes o outro cara é melhor. Outro cara jogou mais, outro cara se preparou mais, é mais talentoso. Então, até a frustração te faz crescer. Então, eu não tenho dúvida que Santa Catarina hoje apresenta esses índices bons de educação, de segurança, de desenvolvimento humano, em função de a gente ter uma sociedade também que investe pesadamente, que usa o esporte como uma ferramenta de transformação. E os causos do esporte? Porra. Tem muitos. Pô, cara, provavelmente o mais impactante é aquele rebaixamento da Chapecoense que não aconteceu. Lembra dessa? 99? Não. 2000 e... 2000, não, acho que foi 2007, né? Por aí. 2007, é. Eu não me lembro agora a data certa. Não, 2007 não, foi depois. Eu estava no tribunal. Aquele que o João Rodrigues pediu, né? Pediu para a Chapecoense não ser rebaixada? Não, é que o que chega na fase final e o Atlético do Ibirama desiste. Isso. E aí remete ao regulamento e tal, e aí eu estava, naquela oportunidade, naquele momento eu até passei a presidir o TJD, e a Chapecoense, com a desistência do Atlético, que ainda acho que era Atlético de Ibirama, não me lembro se já era Hermann Rachen, ele perde todos os pontos disputados na competição. E a Chapecoense tinha ficado em nono, e aí o Atlético vira 0 pontos e cai. E aí vira aquela confusão toda. Dei muita entrevista por causa daquele julgamento. Esse foi bacana. Aí depois tem toda uma lenda, né? Toda uma história do que aconteceu, do Delfim, de como é que as coisas foram. No final, o processo chegou para nós, a gente foi decidir. Isso a gente brigou entre nós, profundamente. Eu, Luciano, Robson. A gente teve discussões até hoje, esse troço rende. E o Delfim? A gente entra no futebol em oposição a ele, né? Tinha aquele negócio de que ele era o dono do futebol, e aí as coisas aconteciam de acordo com o que ele queria. E aí, em determinado momento, o pessoal, então, vamos entrar no tribunal, vamos fazer as coisas do nosso jeito. A gente obtém os apoios, o falecido Zunino nos deu um grande apoio pela Associação de Clubes naquela época. A gente, pela OAB, consegue mais outras indicações. E no final a gente vai lá e tem maioria para eleger o Luciano presidente do TJD, em 2008. Eu lembro até hoje, cara. Eu estava do lado do Capela e aí uma coisa assim, tipo... Era Luciano Ostins, né? Luciano Ostins. E era inauguração da sede da federação, eleição do Delfim e eleição do tribunal, tal, uma coisa assim. E aí o Delfim, não, convida essa turma toda para a churrascaria. Aí a gente atravessa a BR, vai na churrascaria. E a partir dali a gente começa uma boa relação com o presidente Delfim. No final, fiquei 8 anos no tribunal. Ele nunca me pediu um posicionamento, um despacho,
uma decisão que beneficiasse essa ou aquela. Muitas das vezes a gente acabava atendendo o que ele queria, indiretamente, sem saber, né? Mas o presidente Delfim teve uma atuação fundamental. Você lembra que a gente chegou a ter quatro equipes catarinenses Série A, né? Sim, 2014 ou 15, agora eu não lembro. 14 ou 15, exatamente. Santa Catarina foi, naquele momento, era o segundo estado atrás de São Paulo, né? Série A e B, era Santa Catarina. Foi 2015. Foi 2015 porque o Avaí subiu em 2014, Era de novo. Avaí, Figueirense, Chapecoense e Criciúma, se não me engano. Era Avaí, Figueirense, Chapecoense e Joinville. 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 Então foi 14, porque daí o Joinville começa... O Joinville foi campeão na Série B em 2014 e o Avaí subiu entre aqueles 4. Né? O Figueirense já estava e a Chapecoense acho que também já estava. Né? Então foi um ano marcante, né? Marcante. Mas o presidente Delfim... Aí, avaliando, né? Hoje, em perspectiva, a gente avalia que ele teve um papel muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a longevidade, essa permanência sem data de validade, ela também acaba sendo ruim. Né? Hoje tem o presidente Rubinho, que é muito bem articulado junto à CBF, é vice-presidente da CBF. O presidente Delfim foi em algum momento também. Então, o nosso futebol... Aliás, se o Juninho estivesse vivo, seria o presidente da federação, né? Quando da tragédia da Chapecoense. Eu acho que ele morre de câncer ali no começo de 2014. Dezembro de 2014 ele faleceu. Então foi isso. O acidente foi em 16. O acidente foi em 16, então. A gente homenageia o Junino no Conselho Estadual de Esporte numa cerimônia no SIC. Ele ganhou uma comenda do mérito esportivo. E foi a última vez que eu lembro de ter visto ele. Ele já tinha operado, já tinha uma cicatriz na cabeça. Logo em seguida ele falece. E aí o presidente Delfim continua ali e tal, mas ele não faz a eleição. Então, na minha avaliação, ele teve excelente participação em várias coisas positivas, mas ao mesmo tempo a sua permanência por tempo indeterminado acaba gerando uma situação que o futebol não tem escolhas, né? Sim. O Delfim foi importante para a história do nosso futebol. Ô Beca, e aí como foi na tua trajetória esportiva, essa passagem pelo Comitê Olímpico Brasileiro recentemente, como gerente jurídico? Hein? Eu devo um grande amigo meu, Luciano Ostins. Ele, da mesma forma, de uma maneira semelhante, né, mas não através de um acidente, houve uma mudança de comando no Comitê Olímpico. O então vice-presidente, que era o professor Paulo Vanderlei, que era do judô, ele era vice-presidente do Carlos Arthur Nussmann. E lá em 2017, agora não sei se 16 ou 17, mas tem aquela... já no bojo da Lava Jato, algumas decisões de um juiz federal no Rio de Janeiro, do Bretas, acabam afastando ou forçando o afastamento do Nussmann. O Paulo Vanderlei assume a presidência e o Luciano, que trabalhava como jurídico dele, vai a diretor jurídico do COB. Em determinado momento ele me convida para ser gerente jurídico e ele fazia articulação lá em cima, né, cuidar do jurídico no nível superior. E foi uma das grandes experiências da minha vida, fazer o jurídico do Comitê Olímpico, a gerência jurídica do Comitê Olímpico, 2 anos lá. E aí você vê o que é alto nível, né? E dinheiro. Quer dizer, internacional que vem, né? Sim, muita coisa. E você, quando eu entro ali em 2021, né? Ainda resolvendo muita coisa das Olimpíadas do Japão, que em função da pandemia foram disputadas em 21. E aí você tem contratos que são internacionais, desde uma sede para o surf lá no interior do Japão. E aí você contrata motorista, você contrata alimentação, você tem toda uma logística,
você tem contratos com a fornecedora de material esportivo, e o COB, comandando 35 modalidades, não comandando, né, mas Administrando. quando elas vão representar o Brasil, é o COB que toma as decisões, né? Em parceria com as federações, mas a palavra final é do COB. E aí você tem toda a compra de material esportivo, você tem transportar barco para a sede de treinamento na Europa, você tem planejar como é que vai ser a sede do Brasil. Aí começa todo um planejamento. Os Jogos Olímpicos agora de Los Angeles já estavam sendo planejados lá em 2021, 2022. Uhum. A gente mensalmente se reunia para saber onde é que vai ser, quem é que vai ficar onde, como é que foi a visita na cidade. Tem 3 ou 4 opções de sede aqui. E tudo isso aconteceu, por exemplo, para Paris. Eles vão visitar uma cidade vizinha ali, Saint-Ouen, faz uma parceria com o prefeito. Tudo isso vocês vão vendo depois, acaba sendo publicado, desde o momento em que batiza uma rua com o nome de Dr. Sócrates. Uhum. Tudo isso envolve toda essa participação do Comitê Olímpico. Você escolher um prédio, descobrir onde é que vai trazer areia para fazer a quadra do vôlei de areia, porque a turma vai lá, eles não ficam passeando. Enquanto não estão jogando, estão treinando, estão na fisioterapia. Então, a parte do jurídico, ela trabalha a 1000 por hora durante um evento. Você tem muito mais entregas esportivas, né? Porque você está o tempo inteiro precisando comprar alimento, ou um atleta sofreu uma lesão, tem que arrumar um fisioterapeuta, tem que transportar alguém, perdeu um documento, alguém volta lá no alojamento para resolver. Então, você tem uma equipe grande, viajam ali para competir 400 atletas, mas viajam mais 300 pessoas na equipe de apoio. E vai advogado porque você tem que se preparar. Como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, é um fato que as pessoas lembram. Aqueles jogadores americanos que saíram, foram para uma noitada, depois disseram que foram assaltados, que não sei o quê. O cara encheu os cornos num posto de gasolina e aí não podia entrar na Vila Olímpica de madrugada, porque ia tomar uma chamada da equipe. E aí inventa uma história dizendo que foi assaltado, que tomou um balão de Cinderela, sei lá o que aconteceu com ele. No final, as pessoas vão ver nas câmeras, ele estava lá se divertindo, aí encheu a cara. Então, desde isso, de confusão com o atleta, às vezes os atletas acabam, agora com as redes sociais, acabam se expondo. Os atletas têm que obedecer todas as regras da vila, todas as regras de transporte, as regras de alimentação. E você precisa de alguém dizendo, putz, isso aqui está certo, está certo. Tanto que o Comitê Olímpico, ele contrata escritórios na cidade em que os jogos vão acontecer, justamente para isso. Porque pode ter acidente de trânsito. Imprevistos. O Zico, que era um embaixador do COB nos Jogos de Paris, ele foi assaltado. Foi. Lembra dessa história? Ele vai para o táxi e aí esquece a mala, o cara rouba a mala dele no táxi. Eles passaram 3 dias indo na delegacia e tudo com o suporte do jurídico do COB que estava lá e do escritório que foi contratado para isso. Assim que foi o relógio que roubaram, né? Roubaram um monte de joia, pô. Joias, né? Levou joia, pô, não sei, 200 mil em joia. E itens históricos, né? Porque ele vai lá fazer representação e aí ele aparece com uma camisa, ele leva um item histórico, ele dá entrevista, interage, tem toda uma programação do marketing do pessoal de jornalismo usando a presença do Zico. Sim. E ele leva todo esse material de apoio. Maravilha. Ô Beca, e aí essa estada no Rio de Janeiro lá, que é uma cidade que ferve, né? Ferve. E tem boas atrações, né? Festivas, né? Mas tem o teu lado também que gosta Sabe que eu morava bem baixo lá, né? no Rio. Morava em Ipanema, né? Morava ali a 1 quadra da lagoa e a 4 quadras da praia. A minha tia tem um apartamento lá que eu alugava dela, um prédio bem antigo. Fica na pracinha
daquele prédio, detetive do Prédio Azul. Sim. Sabe, do negócio das crianças ali. Então, ali era botequinho, assim, quando tinha energia ainda, porque saía às 7 horas da manhã para ir para a Barra da Tijuca para trabalhar. No começo pegava o metrô, porque ficava bem no comecinho, depois não. Mas voltava às 7 horas da noite. Às vezes o cara chegava sem energia. Mas quando tinha, chopinho, assistia um joguinho. Quando era jogo no Rio, ia pro Maracanã. E daí o SJD do futebol me franqueava o acesso ao Maracanã, não pagava, né? Assisti muito jogo lá. O Maracanã é muito bom, né? Tem uma energia muito boa. O Carioca é legal, pô. O Carioca é demais. O Carioca é legal pro show. E a turma tem uma visão negativa, né? Da violência, que é um troço horroroso. Mas eu morei 2 anos lá bem tranquilo, tá? Uhum. Caminhava, inclusive, ali no entorno eu morava na Vinícius de Moraes, que na ponta era o antigo Garota de Ipanema, lá embaixo. Sim. Eu morava mais em cima, 4 quadras para cima. Então, eu morava na Vinícius com a Sadoca de Sá. E ali tinha uma estação do metrô na Praça Nossa Senhora da Paz. Era 2 quadras, então eu ia de manhã cedo pro metrô, ia pro COB, voltava de metrô, ia para casa. Às vezes parava, tomava um chopinho no caminho, porque eu morava sozinho, não sei cozinhar. Aí parava e ficava ali. Pô, jantava alguma coisa, quando o dia era bom, comia alguma coisa legal, uma caipirinha, um chopinho. Mas os garçons ali do entorno, no final, e a turma tem essa visão negativa do Rio, cara. Mas não. Eu tive muito mais experiências positivas do que negativas. Sem dúvida. Mas, trocando de cidade e trazendo para Floripa, e aqui, a tua vida em Floripa, extra profissão, o que tu gosta de fazer? Claro, os botecos, os shopping. Coqueiros, né? Coqueiros? Coqueiros. A minha prima tem um botequinho ali, o Zé Mané. Então, agora, no sábado eu fui ali comer feijoada, 2 caipirinhas, volto para casa andando. Tudo ali está no entorno, a padaria do Miami, o Sancler ali embaixo, o Belgas lá na praça, na Praia do Riso. Então, o Ori, perto da Gata Irmão. Mas é porque o Ori mudou muito, né? O Ori era um boteco mais... Era um pé sujo. Era um pé sujo. O troço era bruto ali. Mas agora, o Ori, uma vez por semana no Ori, ou no Belgas, ou no Zé Mané, então... Um botequinho, tomar um chopp com os amigos, ou com algum primo. Quando esfria, vim em casa. Porque daí também não tem mais idade, né? A gente aproveitava muito, saía muito, mas no final das contas, hoje tu queres é sossego. E não também. O que a gente fazia quando a gente tinha 18 anos, não dá para fazer. Não se faz mais aquelas coisas. Hoje em dia, não dá para beber e dirigir. Troço absolutamente... E o meu filho, que acaba de fazer 18 anos, ele é muito caxiazinho, assim, né? Ele tem uma geração que tem que cumprir a lei. Não pode passar no sinal vermelho. Se beber, ele fala, pô, pai, não pode dirigir, deixa a mãe dirigir. Então, é muito mais negócio. Receber o amigo em casa, fazer um negocinho, abrir uma garrafa de vinho bom, é mais barato. Ou então vai na casa de alguém, um amigo cozinha pra gente, aí tu conta a história. Lembra dessas histórias da Chapecoense? Planeja alguma coisa, inventa o pink cérebro, o que a gente vai dominar no mundo. E aí, no inverno é chopp e no verão é vinho. Já estamos comprando cervejinha pro verão, tá? Porque quando tem um preço bom aí no mercado, a gente já está armazenando na rádio. Aliás, hoje eu ouvi o Coutinho aí na rádio, é o inverno mais rigoroso nos últimos 35 anos, em sequência de temperaturas baixas. Tá frio, né? Tá frio. Mas eu lembro de muitos invernos frios também. Sim. Porque as pessoas acabam não fazendo só a memória mais recente, né? Mas a gente teve os invernos frios. Sim. Frio pra chu. Quando eu era menor, a gente fazia também no LIC a colônia de férias. O pai pegava, porque não tinha aula, né? Uhum. Aí o pai pegava, deixava a gente aqui na chácara da Espanha. O ônibus levava a gente pro LIC. A sede do LIC aqui. Era ali, né? Agora é o escritório de advocacia. Pegava o ônibus, ia lá pra Lagoa, passava o dia inteiro fazendo esporte, fazendo arte, gastando energia. Aí voltava para casa, o pai levava de volta. O pai trabalhou aqui no BRDE há muito tempo, é mãe da educação, então... Logística. E esporte, o que o Beca pratica hoje? Beach tennis, né? Esporte da moda. Esporte da moda já foi mais, né?
Mas quando a minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, e aí conversei com alguns médicos amigos, falaram, não, mas arruma uma atividade física para ti, vai estudar alguma coisa, aprender língua, fazer alguma coisa para movimentar, para tu não cair nessa parte da herança genética aí pro alemão não te pegar. E bem naquela hora, 2016, o beat tava voando, cara. Aí eu vou lá pra beber, fazer uma aulinha de tênis com o Maurício. Tô lá jogando tênis, difícil pra burro, tênis é Tênis é difícil, eu já tentei e não consegui. Tênis é foco. E ele disse, não, vai jogar o beatzinho aí, cara, que é mais tranquilo. E aí começa a jogar. E fiz muita turma boa ali no beat também. Muitos amigos. Muitos que, inclusive, frequentam a minha casa até hoje. E a minha esposa joga beat pra caralho. A Débora, ela é muito boa nesse negócio aí. E por um tempo ela competiu muito, assim, estadual, Copa das Federações, então jogou com equipes do resto do país e tal. E aí o beat eu faço 2 vezes por semana, às vezes 3. Jogo o beatzinho. Agora no frio é mais complicado, que a areia tá gelada. Mas essa semana eu tô jogando. Aquela vista bonita da bebê, né? Cara, eu acho um lugar mais bonito de Florianópolis. A vista aérea mesmo é um troço que não tem... inexplicável. É muito bonito ali. A vista aérea ali é inexplicável. Até acho que, pelo que disseram, andaram resolvendo a questão ambiental ali. Mas a bebê também faz parte da história, porque eu morava embaixo. Uhum. E a gente, como eu não era sócio da bebê, a gente vinha pela praia para jogar bola no ginásio ali. Aí o João, que morava ali, sabia quem era sócio e quem não era. Então, de vez em quando ele deixava e de vez em quando ele corria com a gente. Era mais tranquilo, né? Era mais tranquilo. Já que falaste na família, o que a família representa para ti? Família é Tua esposa Débora, teu filho? A família é tudo. A família é o motivo de eu estar aqui. É o motivo do cara acordar todo dia para ir trabalhar. É o motivo do cara arrumar umas encrencas para resolver, pagar as contas. Meu filho está estudando para fazer vestibular. E a minha esposa trabalha na prefeitura de São José, ela é fonoaudióloga. Ela também formou em Direito. Ela só não tirou, ela fez a prova da OAB, ela só não exerce a advocacia porque ela já trabalha bastante. Mas muito inteligente, né? Estudiosa, dedicada. E o meu filho, filho é um troço Filho é filho, né? Filho é um troço que motiva o cara todo dia. E ele vai fazer direito? Ele quer fazer medicina. Medicina. Não sei se ele já está chegando meio atrasado, porque tem muita gente fazendo, né? Mas hoje ainda é uma alternativa. Uma alternativa boa. O direito a gente não sabe muito bem para onde vai, esse negócio de inteligência artificial, até onde vai. Eu acho que não vai substituir. Até a medicina, né? Mas ele optou, o tio dele é médico, também muito bem sucedido lá em Criciúma. Na família da minha esposa tem meia dúzia de médicos também, então é uma influência muito boa que ele seguiu. A família, eu sou um abençoado, cara. Eu não tenho do que reclamar. A família é um troço que... a minha família, né? E aí, você tem os irmãos, você tem os primos, você tem os tios. Então, tenho muita sorte. Tem uns caras que falam que a gente tem sorte, né? Eu acho, não sei. Eu acho que a gente constrói alguns caminhos bons, né? Tem gente que toma escolha errada. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Tem fé? Sim. Não há como você explicar a existência de coqueiros ali, daquela beleza, daquela paisagem maravilhosa. Eu moro, graças a Deus, eu moro muito bem. E eu acordo todo dia com a vista da Bahia Sul. Cara, tu não sabe o que aquilo ali é um... Se aquilo não for Deus, não tem. O amor do filho, se não for Deus, difícil explicar. Será que a gente é tão especial assim que a gente resolve as coisas? Eu acho que não. Talvez é a forma como a gente encara a vida, né? Hoje busca-se um caminho de muito mais leveza para lidar com as coisas, né? As pessoas... a gente tem uma grande falha, né, na formação dessa nova geração, que a gente resolveu muita coisa por eles, né? Meu pai me ajudou em várias medidas, mas
o rolo que eu fazia, desde o apelido no instituto até ganhar minha vaga no jogo do dia, esperar para entrar, ou jogando vôlei de praia em Canasvieiras, que os meus avós tinham casa lá. Então, você corria atrás, né? Você chegava lá e tinha fila, 30 pessoas para jogar. Tinha que disputar o teu lugar. Buscar o espaço. Buscar o teu espaço. No colégio, no esporte, na profissão. Então, talvez a gente tenha dado de mão beijada muita coisa. Eu penso que eu sempre ensinei para o meu filho que a vida é muito mais dura do que o que ele tem em casa, né? O amor do pai e de mãe, dos avós, facilitando muitas coisas para ele, mas a vida vai cobrar um preço pesado. Então, a gente teve mais dificuldade. A gente não era tão imediatista. O meu negócio era jogar bola de manhã no colégio. Aí terminava de jogar bola, eu ia almoçar com a mãe. Aí terminava, ou fazia os deveres, quando lembrava de fazer, ou voltava para jogar bola. Então, o meu imediato era aquela... Mas agora não. Agora eles têm uma disponibilidade, um acesso. Coisa que eu faço quase toda semana filho, senta aí, vamos ver um filme com o pai. Aparece o filme, o telefone de discar, ou os caras não tinham celular, vejo o filme mais antigo. Eu falo assim, pai, o que é isso? Pois é, a vida era assim. Não era tu pegar o celular na tua mão e tu botar no Google ali o negócio, ou pegar o Waze e já ter o mapa. Eu saí de bicicleta, não sabia onde é que ia parar, negão. Aí tinha um amigo que morava no Morro da Cruz, tu ia pra casa dele, ou fazer um trabalho, ou estudar, ou só andar de bicicleta pela beira-mar. Às vezes o cara se perdia, velho. E aí o tempo escurecia, e tu ficava apavorado. Tinha que voltar pra casa chovendo, de bicicleta, passar embaixo da ponte. Tem que dar valor, né? Porra. Essa é a missão com os nossos filhos. Enxergar a vida com muito mais valor. Sim, o trabalho que os pais dele tiveram para chegar até aqui, que os avós tiveram. A vida não é só alegria. Tem os dias ruins, né? Tem os dias bons. A maioria dos meus foi muito bom. É verdade. Ô, Beca, e Floripa daqui para frente, hein? Qual é a tua visão? Qual é a tua percepção? Eu acho que esse fato de Floripa ser um destino acaba trazendo para nós uma conta que a maioria das pessoas de Floripa não quer pagar. Né? Do lance do aspecto social, de você atrair pessoas que às vezes não são tão produtivas e construtivas para a cidade, né? E você não consegue atrair só as coisas boas. As coisas ruins também vêm agregadas. Elas são parte da conta, parte do jogo. Então, seja pela beleza natural da ilha, seja pelo tipo do povo de ser muito acolhedor, de ser muito simpático, do manezinho ser um cara bacana, de um manezinho ser um cara acolhedor. A gente atrai muita coisa boa, mas também veio outras coisas não tão boas. Então, e você não consegue fazer esse filtro lá de primeira. Eu espero que Floripa consiga manter a sua essência, crescer de uma determinada maneira. A gente sabe que Floripa nunca vai ser uma Nova York. Floripa é um Rio de Janeiro menorzinho, seja pela característica geográfica, seja pelo tipo da população, pelo lifestyle, pelo jeito de fazer as coisas. É um Rio de Janeiro uma escala menor, um 10% do Rio, um 15% do Rio, sem a violência. Só que a gente sabe que a violência já chegou. A gente sabe que as facções criminosas estão aí inclusive ingressando na vida comum, né? Nos negócios, né? Comprando negócios e participando do dia a dia da cidade. Da economia. Outro dia um amigo meu, promotor, falou que na comarca dele eles nem usam mais estagiário, porque no processo seletivo anterior eles identificaram dois infiltrados que tinham conexões com facções criminosas. Então, o que eu gostaria que Floripa fosse aquela Floripa do nosso tempo, ali do Morro do Céu, de Coqueiro,
do campo da liga, isso não volta nunca mais. Então, o que é que a gente tem? A gente vai lidar com o que a gente tem, daqui para frente. Sem romantizar, sem parar no tempo. Sem parar no tempo, se adaptando às coisas que acontecem e entregando e cuidando para que ela não seja pior do que aquilo que a gente não quer. Eu vejo que a prefeitura, a classe política da cidade tem um papel difícil de escolher, de tomar decisões para onde a cidade vai. Mas a própria natureza de, por ser a capital do Estado, de concentrar todo o serviço público do Estado, ela tem uma perspectiva diferente. Ela nunca vai ser uma cidade industrial. Não tem nem para onde estabelecer. Você tem aqui São José, Palhoça, Biguaçu, que tem um parque industrial mais pujante, mais crescente, que eram cidades que eram satélites de Floripa e hoje elas têm a sua vida própria. Tanto que a turma dizia, eu vou para o centro. O cara de Paulo Lopes, eu vou para o centro. Ele vinha para Floripa. Porque ele vinha no médico, porque ele vinha na consulta, porque ele vinha no tribunal, ele vinha no PROCON, ele vinha resolver a vida dele. Mas hoje não. As cidades... São José era a quinta economia do Estado. PIB violenta, arrecadação feroz, Biguaçu crescendo, Palhoça crescendo. Então, a gente vai ter a grande Florianópolis crescendo muito. E se a gente conseguir evitar que as coisas ruins cresçam, aí eu acho que a gente já cumpriu um papel bom. 52 anos. No que diz respeito... Mais história do que futuro, né? No que diz respeito ao direito esportivo. Alguma missão pela frente? Algum sonho a ser alcançado? Veja, hoje eu presido a Federação Aquática. Uma equipe muito boa, uma modalidade praticada no Lira, praticada no 12. A gente tem 26 equipes filiadas no estado de Santa Catarina. A gente tem quase 1.000 atletas federados. Nós fazemos competições com 400, 500 atletas. A maioria aqui na piscina da Federal. A gente executa as competições da FESPORT no estado. Então, eu acho que esse papel de uma modalidade esportiva a gente está executando bem. Se tornando uma opção para que o jovem, né, ele se mantenha praticando uma atividade esportiva. Não que o videogame seja o fim dos tempos, não. Mas ele também vai sair de casa para fazer a nataçãozinha dele, vai sair de casa para jogar o beachzinho com os pais. O beach tem essa característica de trazer a família, né, de marido, esposa, filho, jogar junto. Então, o esporte, a prática esportiva convencional, a gente tem essa expectativa de manter, de atrair a juventude para praticar. Esse é o nosso papel na Federação Aquática. E nas federações esportivas, na Associação das Federações, é fazer com que todas as modalidades consigam, de alguma maneira, fazer isso também. E aí você vê o futsal fazendo 1.800 jogos por ano. Sensacional, cara. É um troço surreal, inexplicável. No estado inteiro, você tem equipes do estado inteiro. E no interior, mais forte ainda do que o futsal é muito forte no interior. Violento. E aí você vê o vôlei também executando um calendário o ano inteiro. O basquete, o calendário o ano inteiro. Você tem as modalidades mais lendárias, né? Você tem o remo, que era um esporte da cidade muito... Meu avô remou muito tempo ali embaixo. Era um esporte que a cidade rendia muitas homenagens. Ficou um pouco mais complicado porque o cara acordar às 5 da manhã, no frio, para botar um barco na água e remar na Baía Sul, o cara tem que ser um herói. Isso é uma dificuldade muito grande. Mas a gente tem outras modalidades. O atletismo também muito forte no estado, congrega, tem um calendário o ano inteiro. Você tem outras modalidades que acabam não sendo... não tendo tanto destaque, né? Tanto flash, tanto o prime time deles não é tão... Mas o nosso tênis de mesa é um troço sensacional. O nosso badminton no estado é um troço maravilhoso. Joga no estado inteiro. Tem em Joçaba um polo fantástico de badminton. Aqui na capital, o tênis de mesa... No litoral, o tênis de mesa muito forte. Você tem outras modalidades. Agora você vê o prefeito Pavão ali querendo fazer um autódromo em Camboriú. Vai trazer esportes a motor
trazer competições, diz que a Fórmula 1 vem por aí e tudo. Você tem... Meu pai era dono de uma equipe de motociclismo lá nos anos 80. Hoje eu estou trabalhando com motociclismo também. Então, você vê o motociclismo também, uma coisa mais interiorizada, com muita gente movimentando muita coisa. E você tem aquelas modalidades que em Floripa são muito fortes, né? O surf e o skate é uma potência. Sim. Esportes radicais. O esporte, a ilha é preparada para isso. Para você fazer trilha, para você fazer rapel, para você fazer escalada, para você fazer... Volta à ilha, corrida e tal. Pô, mil coisas. Esportes náuticos. Você tem aqui apesar da cidade não ser muito fã das marinas, né? Mas você tem o Veleiros ainda como um grande polo de esportes à vela, de esportes a motor. A gente tinha regatas maravilhosas, volta a ilha. Uma coisa que a gente... Para fechar, preparado para a terceira idade? Cara, eu vejo alguns amigos agora com a carteirinha do ônibus, né? Porque depois de 60 o cara não paga mais, né? Falta um pouco ainda. Falta bastante. Mas... Então deixa acontecer. A gente já percebe que não tem mais a mesma sagacidade, né? Não tem mais a mesma... Principalmente a parte física. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a terceira idade, para nós, ela vai ser melhor. Com mais qualidade. Com muito mais qualidade. Seja porque a gente se preparou melhor para isso, ou seja porque a sociedade vai estar mais preparada também para isso. Então, a gente tem medo de não envelhecer com qualidade, mas enquanto puder contar comigo, eu vou estar aí. Eu vou estar indo para os Jogos Abertos, vou estar no Conselho de Esporte, vou estar no TJD, vou estar numa federação dessa. Bora. Não tem tempo ruim comigo, não. Não tem tempo ruim. Alexandre Beck Moguilhotti, o Beca, obrigado pela sua presença e por contar a sua belíssima história aqui no Café e Prosa da TV Câmara. Eu que agradeço, amigo. Às vezes a gente acaba não passando, né? Quando a gente se reúne, a gente sempre lembra das coisas que aconteceram. Mas, como você perguntou, várias coisas assim de passagens que a gente não recorda todo dia. O tempo de estudo, o tempo de clube, a família lá atrás. Eu acho que é bom bater esse papo, é bom a gente manter essa memória viva. Sem dúvida, agora para os anais da TV Câmara. Prazer é todo meu. Valeu! Alexandre Beck Moguilhotti, o Beca, advogado, militando há muito tempo no direito esportivo e com belíssimas histórias e conquistas também na nossa ilha de Santa Catarina. A supervisão técnica de Tiago Veríssimo e a direção-geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima. Até.